Pessoal, hoje é dia de decisão, hein? Hoje é o jogo da decisão, o jogo da vida do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E o jogo é hoje, contra o Palmeiras no Allianz Parque. É hoje que o Botafogo tem a chance de dar o troco no time do Palmeiras na casa dos caras. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou, palpite e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. O Botafogo ontem, Rafa, se despediu então de seus torcedores, né? Não só com aquele abraço da torcida, mas também com a entrevista coletiva do Arthur Jorge. Será que esses dois casos acalmaram o ambiente e passaram confiança para os jogadores por aí, Rafa? Olha, muito mais provável, Bruno, que a manifestação da torcida tenha gerado esse efeito prático do que propriamente as palavras do Arthur Jorge. Embora o técnico português tenha demonstrado muito nitidamente para todo mundo, na coletiva de ontem, que foi realizada aqui mesmo no estádio Newton Santos, às 2 horas da tarde, ele demonstrou para todo mundo a intenção de blindar o elenco, né? Se colocou como um escudo dos seus jogadores diante desse momento de mais instabilidade. O Botafogo perdeu 6 pontos em 3 empates em casa contra clubes que lutam contra o rebaixamento. O Vitória, o Cuiabá e também o Criciúma. E aí, dentro desse contexto, né, fica aquela percepção de que o Botafogo não estaria sabendo lidar com a responsabilidade, com a pressão de ter que vencer os times mais fracos, acumular pontos. E aí, depois de 19 rodadas, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Agora, a maneira como o torcedor acolheu o time ontem aqui, na saída do ônibus em direção ao Galeão, antes da viagem para São Paulo, foi espetacular. Quase 400 torcedores presentes, muita festa, os jogadores saíram do ônibus, conversaram com os torcedores, aplaudiram os torcedores. Então, certamente, a delegação partiu para São Paulo com muito mais autoconfiança e muito mais alegria interna para desenvolver aquilo que esse time pode fazer do que vinha acontecendo antes desse evento de ontem. Na entrevista coletiva, o Arthur Jorge falou de muitas coisas, reforçou a questão mental positiva do Botafogo, mas o que mais chama a atenção é o momento que ele fala, reage às declarações e ações de jogadores do Atlético Mineiro. Hulk, o Daverson, o Everson, que na partida de quarta-feira passada lá em Belo Horizonte, começaram a criar um clima prévio extracampo, já aquecendo, entre aspas, a decisão da Libertadores do próximo sábado. Arthur Jorge se posicionou e pela primeira vez alguém da comissão técnica do Botafogo, da parte interna do futebol do Botafogo, falou a respeito. Nós tivemos um goleiro do Atlético Mineiro que no final vem falar sobre aquilo que é a equipa do Botafogo que cria confusão. E eu vou-lhe responder dizendo que é inadmissível que um jogador, terminado o jogo, que foi a primeira metade, tenha chutado a bola na cara do Tiquinho. Isso é ser confusão. Isso é fazer confusão. O Hulk no final falou sobre um jogador meu, o Hulk que eu muito respeito, tenho em atenção isso, mas que preocupou-se com aquilo que foi as palavras de um jogador por ter dito alguma coisa a um adversário ou a um colega dele. E eu provavelmente falava sobre isso com mais preocupação olhando para dentro, porque acho que é de pior tom quando nós pegamos num jogador da própria equipa e que deseja que um rival seja campeão. E esse rival jogou contra o Palmeiras também e que deseja o Palmeiras campeão. Foi essa a sua manifestação no final do jogo com o Botafogo. Não estava mais ninguém em campo. Estava o Atlético Mineiro e estava o Botafogo. E parece muito pequeno quando nós temos esta dimensão. O Atlético Mineiro foi campeão brasileiro há 3 anos atrás. Há 2 épocas atrás. Quando se permite que haja jogadores dentro do próprio elenco que estejam a lutar pela equipa e que possam desejar que outros sejam campeões, algo está errado. Portanto, moralmente, para mim, não venham com lições de moral. Nem para mim, nem para os meus jogadores. Para falarem sobre aquilo que possa ser o estado mental do Botafogo. O Botafogo está muitíssimo bem. Está muito bem. Não conseguiu os resultados que queria, infelizmente, mas conseguiu outros anteriores e, portanto, nesta altura, aquilo que nós sabemos é que este ponto é o ponto em que nós temos que nos agarrar às decisões. É o ponto de tudo ou nada. Em que temos 3 jogos, mais uma final Libertadores, em que não é importante jogar bem, não é importante fazer golos bonitos, não é importante dar espetáculo, é importante ganhar. Importante para conseguir atingir objetivos, e esses objetivos estão aqui à mão. Portanto, é uma semana importante para nós, sem dúvida nenhuma.
com uma equipa mentalmente preparada, forte, para poder dar resposta em todos os jogos que teremos daqui até ao final do campeonato. Lembrando que essa coletiva foi um pedido do próprio técnico Arthur Jorge. Foi ele quem se dirigiu ao Departamento de Comunicação do Botafogo e solicitou a marcação dessa conferência para ter esse contato com a imprensa e, obviamente, o torcedor antes da viagem para São Paulo para o jogo de hoje contra o Palmeiras. E mesmo sem citar o nome do Davidson, obviamente, era do Davidson que o Arthur Jorge falava em relação à manifestação explícita do atacante dizendo que está torcendo para o Palmeiras ser o campeão brasileiro. Para o jogo de hoje, só mais uma rápida informação, estão à disposição Luiz Henrique e Alexandre Barbosa, que não atuaram no último sábado contra o Vitória, e ambos devem ser titulares no time do Botafogo. Bruno. Beijinho sempre ele, né, Rafa? E olha só, hein, as rodadas de cada um desses clubes na liderança do Campeonato Brasileiro. No ano passado, o Botafogo ficou 31 rodadas na liderança. O Palmeiras assumiu justamente nas 5 rodadas finais, né? A partir ali, na verdade, da 34ª. Já em 2024, pela primeira vez, o Palmeiras assume a liderança, que foi ocupada pelo Botafogo em 19 rodadas. O que vocês acharam da entrevista do Arthur Jorge? Acalmou o ambiente, recolocou as coisas no lugar, mostrou, vocês estão convencidos que a mentalidade do Botafogo tá assim pronta para essa semana de decisão? Não, Bruno, é porque essas coisas assim, não tô convencido, porque isso o próprio Abel estava falando um pouco antes, né? Vocês não sabem a pressão que é um jogador para conseguir as vitórias, tudo. Isso não é um movimento retilíneo uniforme. Tem acontecimentos na vida das pessoas, tem jogo hoje, tem a ansiedade de uma viagem, então assim, isso não é um ponto fechado. É isso, vamos colocar uma pedra nesse assunto. Não. Tem amanhã, tem hoje, tem quinta-feira, tem a viagem, tem a preparação. E só que tem uma coisa boa nisso. Tem o outro lado também. O outro lado também tem. O Atlético tem psicólogos, o Botafogo tem psicólogos, tem assim, vão trabalhar com jogadores. Eu acho muito legal que a gente esteja falando sobre isso. Eu só não acho que, assim, falei, resolveu. Isso. Não. A gente tem dia que acorda diferente. Você não? Depois me passa a fórmula. Porque assim, a gente muda, a gente vai mudando e vai às vésperas de um evento importante, e isso, de novo, é para os dois lados, a gente tem pensamentos diferentes, a gente tem inseguranças, fortalezas. As pessoas são diferentes. Eu acho que essa é uma valência na vida das pessoas. Tem gente que vai sentir, tem gente que não vai sentir. Eu achei, assim, a parte do Davidson, que ele fala do Davidson, ele não cita, assim, o Davidson totalmente ligado ao Palmeiras. E mesmo que não fosse. E ele fala. Não, e mesmo que não fosse, acho que qualquer jogador ou o Arana, vamos imaginar o Arana jogou no Corinthians. Eu acho que ele quer que o Botafogo, nesse momento, tenha mais problema, mais pressão. Claro. E mais pressão é o quê? É ele não ganhar o jogo hoje do Palmeiras. Qualquer jogador do Atlético, eu acho que tá pensando pra isso. Pra entrar na dúvida, pra entrar não porque inseguro. quer que o Palmeiras seja campeão ou não, mas porque quer pegar o Botafogo fragilizado mentalmente no sábado, não é, Jailson? Claro. E o Davidson? E é o Davidson, além de tudo. O Davidson, ele se aproveita muito desse jogo mental. O Davidson, quando você observa, se você parar para ficar assistindo um jogo, ficar olhando o Davidson, ele tá o tempo todo contato com o zagueiro, isso, conversinha, mas é para distrair. Às vezes ele tá distraindo o zagueiro. Uma bola quebrada, o zagueiro deu uma dormida, o Davidson vai lá e aproveita. É basicamente que o Davidson é o jogo que ele costuma fazer, e o Arthur Jorge respondeu. Não vi tanta necessidade assim, porque pra mim até parece que ele, como a gente comentou aqui, ele não conhece o estilo do Davidson. Porque o Davidson é assim mesmo, o Davidson se aproveita desse jogo para potencializar o que ele pode fazer no campo. O Barbosa lá, por exemplo, no início do jogo, o Davidson, a bola sai pra lateral. Isso. Lateral não é nada, não é absolutamente nada. Ele dá aquela puxada de perna, a mesma coisa que ele fez contra o River Plate, e o Barbosa já deu uma ombrada no Davidson. É tudo que o Davidson queria. Era tudo, absolutamente tudo. Aí ele já deu aquela chegada para trás, já deu aquela risadinha, aquela piscadinha. Era o que ele queria, tava ótimo. Ali ele já falou, já pensou, entrei. Entrou. Entrei. Tem uma porta aberta aqui, eu vou entrar. Tô na mente dele. E aí desenrola o jogo do Davidson. Normal. É o jogo que ele gosta. Teve uma entrevista do Batalha
Mas é. Que é zagueiro. E o Lianco, foi o Lianco também que faz isso na minha frente, não. O Lianco quase brigou com o Davidson. Eles são companheiros de time. Estavam ali brigando pelo mesmo Mas aí objetivo. é que no caso o Lianco e o Batalha, eles têm o instinto do defensor. Do defensor. Exato. Não brinca comigo, não. Exato. Esse é o estilo dele. Cara, mas assim, isso não tá... normal. Agora não tá na hora, né? Mas isso, às 9h30, 10h... Não acontece em diversos colégios Brasil Normal. afora, Verdade. na hora do intervalo ou do recreio, do jeito que você... Tem sempre alguém tirando onda com alguém, gente. Uma brincadeira ali de intervalo que fazia muito na minha época de escola do ping-pong. Como era? Tu jogava o ping-pong, tu sabia que aquele cara era muito bom, mas se ficasse alguém colado na mesa, ele tinha um toque. Ele ficava nervoso porque tá ocupando o meu espaço. Ficava ali alguém do lado dele, ele já desconcentrava e ele perdia. Pronto, é outra. E era o que a gente queria. Roda a mesa e tira esse cara chato. Sempre vai ter um que não vai gostar e sempre vai ter um que não tá nem aí. Normal. Futebol. Isso é futebol. E cada um reage de um jeito, né? É o que o Marra tava falando. A própria... O Rafa, eu não sei como é que os jogadores do Botafogo reagiram à despedida. Porque, vamos falar a verdade, eu tava olhando ali o rosto de cada um, o Luiz Henrique me parece que tava achando mal barato. Eu acho que era o Cuiabano ali também. Mas outros, eu achei que eles estavam um pouco assustados. Eu fiquei com essa impressão. Você ficou com essa impressão mais perto aí, Rafa, ou não? Não, eu não tive esse cuidado de olhar cada jogador, né? A reação de cada jogador. Até porque isso é fator humano, né? Claro. E as pessoas, elas têm as suas singularidades, assim. E às vezes o semblante de um atleta indica algo que internamente não é o que ele necessariamente está sentindo. O que eu acho desse contexto todo é que o jogo de quarta-feira passada, entre Botafogo e Atlético pelo Campeonato Brasileiro, não acabou ainda, né? Teve o apito final do Luiz Flávio de Oliveira, mas o jogo continua, porque virou um jogo de palavras. Acho que o Botafogo deveria ter se posicionado na própria quarta-feira à noite, diante de tudo que aconteceu lá em Belo Horizonte. Eu estava lá, então, assim, acho que do meu testemunho eu posso trazer. Foi criado um clima, sim, além do convencional, para causar um pouco de instabilidade, e esse clima tem responsabilidade de algumas pessoas que estavam posicionadas no setor de imprensa. O Arthur Jorge relata isso na entrevista coletiva, são os chamados influenciadores vinculados ao Atlético Mineiro. É legítimo o trabalho de cada um, mas ali notadamente era uma ação para causar desconforto. E aí os jogadores, alguns reagiram, e toda aquela confusão se desenvolveu atrás do gol, exatamente porque um profissional de imprensa que não é um influenciador, da imprensa convencional, estava registrando a saída do Botafogo em meio a toda aquela turbulência envolvendo o Alexandre Barbosa e tudo mais. Então você tem ali um cenário ruim. O Botafogo, ali, aquele dia, os jogadores tinham que ter falado, porque prevaleceu a versão trazida pelo Hulk, a versão trazida pelo Davidson. Só quem falou foi o Arthur Jorge, com poucos elementos para poder deliberar sobre o fato em si, e agora ele resolve falar. Então, assim, o Botafogo acaba remontando um pouco daquela história lá de semana passada. Está acontecendo muita coisa extra-campo, está acontecendo muita coisa de carga, de parte emocional, de parte motivacional, boa e ruim. É do futebol? É do futebol. Mas a gente não pode botar tudo no mesmo pacote. E só para não deixar de falar do Davidson, o que ele fala em relação ao Botafogo, ao Palmeiras, para mim, é legítimo. Eu não vejo nada demais um jogador dizer que está torcendo por um outro time, um time, inclusive, no qual ele já jogou, sendo que o dele não tem mais condições de ser campeão brasileiro. É para provocar o Botafogo? É. Mas a partir do momento que o Botafogo valida esse discurso, é que a provocação ganha ainda mais peso. É isso aí. E enquanto isso a gente tá vendo aquela imagem que a gente falava já, dos jogadores. O Luiz Henrique tá numa boa, né? Tá curtindo. O Arthur Jorge também, os outros eu não sei. Então... O Cuiabano ali também tava dando também, uma curtida, né? tava... Eu não tinha tido esse olhar que o Bruno teve, mas é verdade. Eu parei para observar também ali o semblante, mas obviamente o Luiz Henrique tá um pouco mais à frente e ele também tá curtindo ali, teve uma hora ali, tava cantando junto com a torcida, então foi o que mais chamou a atenção mesmo, foi essa interação do Luiz Henrique. E é o que o Rafa falou, às vezes por dentro o sentimento do jogador é outro também, né? É muito difícil você entender o que se passa na cabeça de uma pessoa, de um jogador. Tanto é que, poxa, é de muito valor a profissão dos psicólogos, e especialmente nessa linha da psicologia esportiva. Eu já citei aqui, e não esqueço do documentário do Palmeiras de 2020, da Libertadores, que o Abel conta na partida Palmeiras e River Plate. O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3-0, aí a torcida do Palmeiras era a pandemia, preparou aquela rua de corredor alviverde para o Allianz Parque, do centro de treinamentos até o Allianz Parque.
milhares de pessoas. Quando o Abel viu aquilo e viu os jogadores, o Abel conta isso no documentário. O Abel falou, perdemos. Estamos eliminados. Como assim? Engraçado, né? Porque ele viu que ele tinha um elenco jovem, e era um elenco jovem ali, né? Principalmente a primeira partida do River, o destaque era o Gabriel Menino, lembra? E era a pressão toda do Palmeiras voltar a ganhar a Libertadores, e o Abel percebeu que os jogadores, mais do que motivados, eles se sentiram pressionados do tipo, tá na nossa mão e a gente não pode mais perder. Sim. Então, a gente viu ali semblantes Mas esse diferentes. Botafogo atual tem perfis diferentes, né? Em comparação àquele Palmeiras. É um elenco mais recheado de jogadores cascudos, não há a menor dúvida. Alex Telles, uma vivência enorme em âmbito internacional. Thiago Almada, apesar de jovem, já experiente em algumas ligas, jogador de seleção argentina. Savarino, então, nem se fala, conhece muito bem a essência do futebol brasileiro. O Tiquinho Soares, que não é titular hoje, é um jogador experiente. O Luiz Henrique ainda é jovem, mas também já tem lastro. Jogador de meio campo, Marlon Freitas, cara já rodado, já cascudo. Alexandre Barbosa, idem. O Botafogo tem também as suas armas. O Tchon, aquele time eu acho do que essa Palmeiras, parte não vai impactar tanto assim. Aquele time do Palmeiras tinha o Felipe Melo, tinha o Dudu, tinha o Gustavo Gomes, tinha o Luan, tinha o Everton. Também eram jogadores experientes. Só que o ambiente do clube pressiona. Eu não tenho a menor dúvida. Da mesma maneira como o atual... Sim, mas como o atual ambiente do Palmeiras, ele conforta jogadores que são jovens. Não, eu acho que o Botafogo está pressionado. Eu não discuto isso. Acho que a pressão existe. Mas, assim, numa comparação de cenários, o Botafogo viajou para São Paulo ontem à noite muito melhor respaldado emocionalmente no caráter interno. Isso foi visível, isso foi notório, depois de todos os fenômenos de ontem aqui no Newton Santos, do que antes dos eventos de ontem. Dá para dizer que os jogadores do Botafogo certamente acordaram segunda-feira, em média, com um tipo de astral e foram dormir com outro astral. Dá para perceber isso claramente. E acho até que nem faz muito sentido a gente deliberar sobre sentimentos, né? E sentimentos, eles são singulares e eles são internos. A gente delibera sobre ações. E assim, ao ver o que o Luiz Henrique fez, ao ver o que o Cuiabano fez, ao olhar os jogadores chegando ontem no embarque, a maneira... o ambiente, a atmosfera que o Botafogo está exalando para o seu torcedor, eu estou suficientemente encorajado a dizer que o Botafogo está olhando para frente, que o Botafogo não está olhando para o retrovisor. O Botafogo quebrou o retrovisor dos jogos contra Cuiabá, Criciúma e Vitória. Se isso vai se reverter em qualidade de jogo associada a resultado hoje e no sábado, não sei. Sim. Não tem bola de cristal. Mas eu consigo dizer que hoje o Botafogo está mais argumentado para essa semana mais importante da história do clube do que estava até ontem de manhã. Essa sua percepção é importante. E depois do que aconteceu contra o Atlético Mineiro, é isso que tinha que fazer. Era isso que tinha que fazer. Depois daquela confusão, pós-jogo e tudo mais, o que o Rafa falou da torcida ir lá abraçar, dos jogadores ali sentirem o abraço, sentirem o carinho dos torcedores. É a semana mais importante da história do Botafogo. Não adianta. Tem que ter esse abraço, tem que ter esse calor mesmo da torcida. E como o Botafogo ontem já não volta mais para o Rio de Janeiro, né? Já foi de vez, já vem aqui para São Paulo e depois já vai para a final da Libertadores, acredito que sim, nisso eu concordo com o Rafa. Para tirar mesmo, ainda mais por conta do pós-jogo do Atlético, sabe? Toda essa questão de... E só pontuando em relação à coletiva, é normal. Final de campeonato. Você vai ficar jogando. Tem o extracampo. Claro. Tem tentar você, como a gente falou de entrar na mente dentro de campo do Davidson, é normal você tentar jogar alguma coisa. Como você falou ontem, aqui no Brasil você empurra o favoritismo pro outro lado. O Atlético Mineiro ali, o Botafogo, o Atlético Mineiro tava quietinho, como a gente brincou ali de bom mineiro, estamos na final da Libertadores, ninguém tá lembrando de mim. O Atlético Mineiro foi e plantou no jogo do Brasileiro. Tinha um jogo antes. Isso. Sim. Vamos esquentar essa final da Libertadores, vamos sim. E rolou aquilo ali no final do jogo. Não tô tirando a violência, tá? Tirando a parte da violência. Não tô falando dessa parte da violência, que aquilo ali é um absurdo. Estou falando apenas do que foi dito. Enfim, aquela história do Hulk falar pra todo mundo ouvir, do Hulk falar, do Luiz Henrique, quem é você? Você jogou aonde, sabe? Jogando. Normal, é do jogo. E nesse momento o Atlético só assiste, né, Márcio? Exatamente. Não, e a entrevista do Milito pós-jogo contra o Botafogo, eu achei que ela foi, sim, óbvio que perguntaram pra ele sobre a confusão, sobre... Ele, não, você quer polêmica, eu não tenho polêmica, eu vou falar do jogo. Ele fechou a porta pra isso. E por mais que insistissem, a resposta seria a mesma. Então ninguém vai ficar perdendo a sua oportunidade em coletiva pro cara responder a mesma coisa. Virou a página.
E hoje, no final de semana, ele teve um jogo fora de casa contra o São Paulo. Então a repercussão era diferente. E hoje é a despedida do Atlético, mas é sem torcida. E é com time reserva, possivelmente. Então, aí vai até um ponto. Eu concordo com a entrevista de ontem. Uhum. A entrevista de ontem era o Botafogo se despedindo na semana mais O importante. fato de existir a entrevista, é Sim. isso? A gente não tinha entendido, né? Ontem a gente estava aqui conversando que a gente não tinha entendido, mas eu tô contigo. Isso. É o Botafogo se despedindo do seu torcedor. O Botafogo não volta pro Rio mais. A imprensa que o cuidado com o acompanha todo torcedor, dia, Marra. né? Porque é uma assim, coisa que não é sempre, não é comum no futebol. Não vem sempre no futebol. De vez em quando a gente vê isso. Botafogo ontem teve o cuidado com o seu torcedor. Isso, Notadamente, e uma pessoa de dentro do clube me disse isso ontem, notadamente o Botafogo percebeu, com base no que aconteceu lá em BH e nos dias subsequentes, uma certa exposição maior das coisas advindas do Atlético do que das coisas advindas do Botafogo. Até pelo fato do Botafogo não ter reagido às falas lá de Belo Horizonte. Então, a estratégia que o Botafogo entendeu ser a melhor para mostrar para o torcedor, olha, não comprem esse discurso porque nós estamos bem, foi criar essa narrativa na voz do comandante, na voz do Arthur Jorge. Ele pede para falar, isso vem ao encontro também de desejo do próprio Botafogo. Era realmente o momento de dizer para o torcedor, estamos sim vivos, queremos muito esses 2 títulos e temos condições. Então, esse acolhimento foi importante. Não é sempre que o clube pensa na sua torcida, mas o Botafogo ontem pensou sim. Foi respeitoso ao torcedor e aos profissionais que estão diariamente ali, às vezes que representam assim, a oportunidade do torcedor ouvir. E às vezes não vão ter a condição de vir para São Paulo, de ir para Buenos Aires. Não é? E é muito interessante que, assim, esse não é um ponto do futebol, do ser humano separado do futebol. As emoções, eles continuam carregando. Por isso, de um bom tempo para cá, os principais clubes do Brasil e diversos outros clubes menores, eles investem nessa preparação emocional, psicológica. Claro. Na semana passada que eu estive no Atlético, eu tive a oportunidade de ver a Michele Rios, que é a psicóloga desde a base, e tem a história do Pato, que é o psicólogo que o Milito carrega com ele. E aí até no bate-papo, não, ele é o meu psicólogo, ele vem comigo, é um cara que me ajuda a pensar tal, e já a Michele está à disposição dos jogadores. E na entrevista, no Bola da Vez, o Milito fala, os jogadores não são obrigados a ter consulta com eles, mas eles estão aqui. É bom que eles saibam que a porta está aqui. E tem um acompanhamento que é diário, porque eles estão ali circulando, os psicólogos estão circulando. Claro. E isso, gente, isso não ganha campeonato. Tá bom, mas isso perde campeonato, se não tiver. E isso perde jogador, se não tiver. São muitos os casos de jogadores que não tiveram estrutura emocional para conviver com esse barulho todo dentro daquela cabeça. E tiveram problemas na vida, né? Então eu acho que isso tem que ser papo e tem que ser investido. Se, já que a gente falou que ganha e perde campeonatos, né? Se o Botafogo ele não vencer essas 2 competições, a gente vai relacionar diretamente ao lado psicológico, que pode ser por outro motivo. Os caras podem estar confiantes, podem estar fortes mentalmente, mas você vai jogar com o Palmeiras e com o Atlético. Até agora eu estou acreditando no fenômeno da ansiedade. Como? Como, Rafa? Não entendi. Não, até agora eu estou apostando no fenômeno da ansiedade. Para mim, esses percalços do Botafogo tem a ver com ansiedade. É muito mais tomada de decisão em campo. É você ver o relógio correr, é o jogo se desenvolver, é você amassar o adversário, é você empilhar cruzamentos, porque aí entra o lado instintivo do jogador, né? Claro. Cai o padrão trabalhado em treinos e entra a decisão individual em campo. Eu vejo muito mais por esse lado. Me parece que há elementos comuns entre os 3 jogos. Vitória, Criciúma, Cuiabá, 4 jogos, né? O próprio Atlético Mineiro. Você ter condições de vencer o jogo, saber que está em supremacia, no caso do jogo contra o Galo, numérica inclusive, em volume de construção, em finalizações, em mapa de calor próximo ao gol adversário e a bola não entrar. E aí bate a ansiedade. Tomadas de decisão finas ali no terço final. Um drible quando é para dar um cruzamento, um chute quando é para dar um passe. Coisas muito peculiares que, se fossem feitas de maneira diferente, poderiam dar resultados diferentes. Então, por enquanto, até agora, a meu juízo, eu ponho na conta da ansiedade, Bruno. Ô, Rafa, obrigado. Você volta já para a gente falar do Flamengo também, tá? É que do outro lado existe também a ansiedade esportiva Palmeiras. Não o nome era um pouco diferente, não?
Eu acho que assim, talvez pro elenco nem tanto, né? Porque os caras estão acostumados, mas o torcedor tá daquele jeito que o Mário Marra conhece. Cabeça fria, coração quente e o intestino solto, Jailson. Isso é muito bom, né? É muito bom. Porque o torcedor, ele fica nessa ansiedade também, né? Porque assim, de fato agora também, o favoritismo é do Palmeiras. Sim. Está nas mãos do Palmeiras. Até por isso que a gente estava discutindo o campo, né? Falando um pouco do campo que o Rafa trouxe, em relação a todos esses jogos que o Botafogo acabou de passar, de retranca e tudo mais, por isso que eu estava falando ontem isso. A gente conversou brevemente sobre campo e eu comentei que em relação a ter o Palmeiras e o Atlético agora, que são times... O Palmeiras está com a vantagem? Tá. Mas o Palmeiras também não vai ficar sentado lá atrás que nem os outros times fizeram. Então, ao meu ver, o Botafogo tem essa oportunidade de conseguir fazer um jogo melhor por conta dessa diferença tática. O Palmeiras vai sair pro jogo. Automaticamente vai dar um pouco mais de espaço, que é o que o Botafogo precisa para geralmente matar os seus jogos ou conseguir fazer gol, que não conseguiu fazer nos outros jogos. E aí sobe aquela tensão, aquela ansiedade que o Rafael acabou de falar pra gente. Então, tem essa diferença entre Palmeiras e Galo. Agora, tudo bem que final não se joga, final se ganha. Mas tem esses dois jogos agora que são... O caráter é completamente diferente desses adversários que o Botafogo acabou de enfrentar. Mais um episódio, então, envolvendo Palmeiras e Botafogo, hein? Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Hoje o Botafogo enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, né? Hoje os dois times estão empatados com 70 pontos cada um, só que o Botafogo é o segundo colocado por critério de desempates, né? O Palmeiras assumiu a liderança, mas isso aí não é algo que tenha que se preocupar. Não, o jogo hoje pode mostrar aí, né, dar o título praticamente ao time do Botafogo, né? Eu acredito que hoje a vitória do Botafogo no Allianz Parque vai ressurgir ali aquele ânimo novamente, aquele para os próximos dois jogos, né? Então hoje será um jogo muito decisivo para tudo, para abrir 3 pontos, para dar um novo gás ao time do Botafogo, para dar um novo ânimo ao elenco botafoguense, para continuar ali esses 2 últimos jogos com um gás a mais, com um ânimo a mais, né? Uma partida como essa, com o seu rival direto, isso eu acredito que dá um ânimo a mais ao time do Botafogo. E outra, vai também para uma final do Libertadores, já vai com um gás a mais, né, para essa partida. E outra, dá o troco na casa dos caras, né? A gente sabe o que aconteceu ano passado, foi triste. E esse ano tem a chance de dar o troco na casa dos caras, no Allianz Parque, e assumir a liderança e vencer os caras. Isso aí eu acredito que o Arthur Jorge já deve ter colocado no mental dos caras essa possibilidade aí. Então eu acredito hoje no time do Botafogo, acredito demais na vitória do time do Botafogo hoje, nem que seja por 2-0, eu acredito sim, porque o Palmeiras vai abrir espaço e é o tipo de jogo que o Botafogo gosta. O Botafogo não gosta de jogar contra times que recuam. O Botafogo gosta de jogar contra times que jogam aberto. E o time jogando aberto abre espaço, e o time do Botafogo é um time muito veloz, um time muito rápido. Então, abre chances. Então vai ser um jogo aberto. Se for um jogo aberto, será um baita jogo de futebol. Será um jogo muito bonito. E eu acredito hoje numa vitória aí de uns 2-0 pro time do Botafogo. E vocês? Qual o seu palpite? Qual o seu placar para essa partida de logo mais entre Palmeiras e Botafogo e Palmeiras? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!